nem sempre fui uma pessoa que queria fazer mais, que queria fazer melhor, que queria crescer na carreira, etc. Tá? Por alguns anos, eu fui a pessoa que queria fazer o feijão com arroz. Queria fazer o basicão ali, para não ter muita encheção de saco, para ficar no meu território, ganhar o meu dinheiro e ficar tranquilo. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado a pessoa em querer ficar ali, querer fazer o feijão com arroz, querer o básico, botar a grana no bolso ali e ficar na posição que ela está para o resto da vida. Não tem nada de errado com isso. Mas para quem quer fazer, para quem quer fazer mais, para quem quer crescer, para quem quer poder usufruir de várias coisas bacanas que o mundo pode proporcionar para a gente, né, quando a gente tem uma carreira bem sucedida, né, só fazer o básico bem feito não é suficiente. Né? Eu sempre digo que trabalhar bem dá trabalho. Né? Eu sempre falo isso, trabalhar bem dá trabalho. Tá? E para isso, né, por que eu digo isso? Porque para você fazer um trabalho acima da média, para você fazer algo diferente do que as pessoas fazem, do que a média faz, né, do que a maioria faz, você precisa você precisa se comprometer, tá? Você precisa fazer o que a maioria não faz, tá? E isso muitas vezes significa exigir um nível de entrega muito maior do que aquilo que você acredita que pode fazer. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes para a gente poder fazer um trabalho, para a gente poder fazer um trabalho diferente dos demais, para a gente poder fazer o que a maioria não faz, a gente vai ter que ir muitas vezes no nosso extremo, a gente vai ter que muitas vezes fazer aquilo que a gente muitas vezes nem acredita que a gente consegue fazer. Tá? E eu falo isso por experiência própria. Em 2012 eu era vendedor, até meados de 2012 eu era vendedor, né? E quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser gerente, que eu fui atrás de buscar conhecimento, fazer mentoria, coaching, e fui fazer várias coisas, ler livros, eu comecei a observar e conversar com líderes na minha empresa, etc. A partir daquele momento, tá, eu comecei a trabalhar com um comprometimento tão grande em crescer na carreira, e eu precisava crescer na carreira, eu não vou ficar contando a minha história aqui o tempo, senão a gente vai acabar passando muito tempo da live, mas eu queria tanto crescer, na verdade eu precisava tanto crescer naquele momento, que eu me comprometia a fazer o que fosse preciso, obviamente dentro de um trabalho ético, certo? Fazer tudo o que era preciso, tudo que fosse preciso para eu poder acelerar o meu crescimento de carreira. E aí eu fui atrás de fazer um monte de curso, li um monte de livro, fiz mentoria, inclusive, na altura, né, numa época que eu não tinha dinheiro, numa época que eu estava endividado até as tampas, tá? Mas a partir daquele momento, isso foi em 2011, a partir do momento que eu coloquei esse comprometimento que eu assumi esse compromisso comigo mesmo, de que eu queria crescer na carreira, de 2012 até 2018, em 6 anos, eu saí da posição de vendedor e cheguei na posição de diretor de uma unidade de negócios na Pfizer, aqui em Portugal, onde eu moro hoje. Mas, em 6 anos, quando eu entendi o que eu precisava fazer, quando eu entendi qual era o processo que eu tinha que seguir, né, e quando eu coloquei na minha cabeça, eu assumi o compromisso para mim de que eu ia fazer o possível e o impossível para isso acontecer, depois que eu entendi o caminho, aí sim a minha carreira realmente começou a evoluir rapidamente, tá? Mas para isso, sim, é verdade, cara. Eu fiquei muitas vezes eu trabalhei até de madrugada, trabalhei de fim de semana, engoli muito sapo, passei nervoso, estresse em fazer apresentações em inglês, em fazer reuniões com gringo, sendo que com o presidente global que veio visitar o Brasil, etc. Mas muitas dessas vezes eu levantava a mão e falava assim, ó, pode trazer ele aqui, vamos levar ele nos meus clientes, não tem problema, eu vou, vamos junto. E me dava medo, para não falar outra palavra aqui, me dava medo, eu ficava com frio na barriga, suava frio, mas eu sabia que tudo isso ia me ajudar. Eu sabia que tudo isso ia me ajudar. Né? Não vou dizer que foi fácil, obviamente não é fácil, mas isso exige comprometimento. E quando você trabalha bem, e trabalhar bem, como eu já disse, dá trabalho, as coisas acontecem para você. Né? E quando você faz tudo isso, isso transparece para o seu cliente. Né? Isso transparece para o seu cliente porque ele percebe que você está dando o seu máximo para gerar valor para ele, para gerar resultado para ele. Porque tudo isso que eu estou falando aqui,
Quando eu falo de comprometimento, não é só comigo, né? É o comprometimento comigo, com a minha empresa e com os meus clientes, porque afinal de contas não adianta eu não ter comprometimento com o meu cliente, porque se eu não conseguir gerar resultado com o meu cliente, eu não vou ter resultado. Se eu não tenho resultado, eu nem posso nem começar a conversar sobre a promoção, sobre crescer na carreira, certo? Então, quando eu falo de comprometimento, eu estou falando de tudo isso, de você assumir um compromisso com você mesmo, de você querer fazer mais e melhor. Não vai ser fácil, tenho certeza absoluta disso. Vai perder noites de sono, vai ter que acordar de madrugada, vai ter frio na barriga, estresse, medo, tudo, mas assim, vale a pena. E quando você se compromete, quando você começa a entregar um trabalho de valor para o seu chefe, um trabalho de valor para a sua empresa, para a alta liderança da sua empresa, e um trabalho de valor para os seus clientes, não tem como você não encantá-los todos, né? Eu estou falando de encantar clientes aqui na live, mas quando você faz isso, você não encanta só o seu cliente. Você encanta todos que estão à sua volta. Você encanta o seu cliente, você encanta o seu chefe, você encanta a alta liderança da empresa, que você começa a ser notado por eles. Você encanta os seus pares começam a te ver como uma pessoa que faz as coisas diferentes, uma pessoa que pode assumir uma posição maior dentro da organização. Eles começam a te enxergar como uma pessoa diferente dentro da equipe, certo? Então, comprometimento é uma atitude essencial para você poder encantar o seu cliente, e aqui nesse caso, não só o seu cliente, mas também o seu chefe, a alta liderança da empresa e os colegas da organização como um todo, certo? Por que alguns se comprometem, por que alguns poucos se comprometem e outros, muitos, não se comprometem, tá? Porque aqueles que se comprometem têm entusiasmo e têm paixão naquilo que fazem. Isso que essas pessoas se comprometem. Porque se a pessoa trabalha com entusiasmo, se ela trabalha com paixão, né, naquilo que ela faz, né, nas mais de 8 horas por dia, a gente trabalha muito mais do que 8 horas por dia, certo? Se a pessoa faz isso com vontade, se ela gosta do que ela faz, né, além de ser prazeroso para ela, né, ela vai transparecer isso para outras pessoas, né? Quando você está dando o seu 150%, quando você está dando o seu, como a gente fala em inglês, né, o seu extra mile, a sua milha extra, né, quando você faz isso, as pessoas que estão ao seu redor percebem isso, né? E não tem nada mais contagiante do que uma pessoa entusiasmada ao seu lado. Se você entra numa loja para ser atendido por uma pessoa que está mal-humorada, está triste, está cabisbaixa, mal fala com você, ou dá aquele aperto de mão com mão de alface, né, você não vai ter vontade de comprar dessa pessoa. Mas se você chega numa loja, a pessoa te recebe com um sorriso, a pessoa está feliz de te encontrar, começa a conversar com você, bater papo, e dar risada, e faz piada, e não sei o quê, cara, você vai se sentir muito mais envolvido com essa pessoa, você vai estar muito mais feliz, e você vai ter vontade de estar ali com aquela pessoa, né? E quem trabalha com entusiasmo, quem trabalha com paixão, né, transparece isso, e isso acaba contagiando e encantando as pessoas que estão ao seu redor. É claro que, né, obviamente, para você trabalhar com entusiasmo e com paixão, você precisa ter muito bem definido uma palavrinha aqui muito importante, que é o seu propósito, tá? Se você acorda todos os dias de manhã sem saber por que você está acordando todos os dias de manhã, eu tenho certeza que você vai sofrer, né? Ou a pessoa que trabalha sem propósito, que acorda todos os dias de manhã, né? Ela vai acordar todos os dias e ela vai sofrer por aquelas 8 horas que ela está trabalhando no dia. Então, se você não tem muito bem definido o seu propósito, isso obviamente vai minar o teu entusiasmo, vai minar a tua paixão pelo aquilo que você faz. É por isso que é importante você saber, né, qual é o seu grande porquê, né? Por que você faz o que você faz? Por que é importante você fazer o que você faz, certo? Então, se a gente tem um propósito muito bem definido do porquê que a gente faz isso, a gente trabalha com mais entusiasmo, a gente trabalha com mais paixão, e isso vai transparecer, isso vai ecoar para o nosso cliente. O nosso cliente vai perceber que a gente está fazendo aquilo porque a gente gosta de servi-lo, porque a gente gosta de ajudá-lo, porque a gente quer fazer o melhor para ele, né? E eu posso te garantir com toda a certeza de que o teu cliente,
né, ele não só vai ficar encantado com o seu com o seu entusiasmo, com a sua paixão de ajudá-lo verdadeiramente, como ele vai te olhar como a prioridade, ele vai te dar preferência dentre todos os concorrentes, dentre todos os fornecedores que ele tem, né, no seu atendimento.